Continuando o segundo bloco, né? Agora estamos no vídeo número 5, tá? Vamos lá. Questão 85, só verificar aqui se realmente foi ali que eu parei, né? Questão 85. Organizar e atualizar diariamente os dados de saúde das pessoas privadas de liberdade das penitenciárias federais. Opa, peraí. Estamos falando de um setor de saúde que está dentro da penitenciária. Setor de saúde que está dentro da penitenciária federal. Lembrar que esses dados devem ser atualizados diariamente, né? Nós temos aqui o setor de saúde, né? Para falar a verdade, não é César, é Cesal, ok? Lembrando aqui, ó, diariamente. Por que diariamente? Aí temos uma lógica, né? Aí fica mais fácil para memorizar, né? Porque o preso tomou uma medicação, né? E aí na segunda-feira, aí na sexta-feira, aí a medicação resolveu o problema dele, uma alergia que ele teve lá. Aí na outra semana, na segunda-feira de novo, ele teve o mesmo problema, e aí olha o prontuário, né, que é atualizado diariamente. Opa, realmente esse preso ele tomou essa medicação, resolveu, então vamos repeti-la, né? Então pode ser da segunda para terça ali. Opa, o preso ele foi dado 10 medicamentos para ele, que 10 comprimidos que ele deve tomar em uma semana. Aí na terça-feira ele faz um requerimento lá pedindo mais medicamentos. Peraí, mas não foi entregue para uma semana? Por que você está pedindo mais? Porque acabou o seu medicamento. Então, por isso que os dados eles devem ser organizados diariamente. Além disso, o setor de saúde ele tem aqui, ó, realizar a avaliação de saúde das pessoas privadas de liberdade que ingressarem nas penitenciárias, referenciar para a rede pública de saúde os atendimentos especializados, né, exames, consultas que não são realizados dentro das unidades de saúde das penitenciárias. Saibam que pode haver a possibilidade de determinados exames e consultas não serem realizados dentro do estabelecimento prisional federal. E aí, para tanto, nesse caso aqui, ó, ele será levado para a rede pública de saúde, e aí haverá, e vocês farão bastantes contas. Perfeito aí? Tranquilo? Facinho. Vamos embora. 86. Fomentar empreendimentos de economia solidária. Apoiar estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas na elaboração e execução de projetos voltados ao fomento de trabalho e renda em estabelecimentos penais, e articular ações, planos, projetos e programas que objetivem o fomento do trabalho e renda. Opa! Já vimos ser um órgão, uma estrutura que fala sobre economia solidária. Já vimos uma estrutura que fala sobre fomento do trabalho e renda. Nós temos quem? A coordenação de trabalho e renda. Ok? 89. Eu pulei a 87. Deixa eu ver só aqui se eu organizei. Eu pulei a 87, eu errei, né, para falar a verdade. A 88 eu tinha colocado, mas errei também e acabei não colocando. Então vamos para 89. Supervisionar e orientar as atividades e rotinas administrativas no âmbito da diretoria, e áreas correlatas. Essa é uma atribuição um pouco vazia, né? Né? Não acredito que venha sendo cobrada, né? Coordenação de gabinete, não vejo algo prático, né? E não temos como acertar, assim, muito solta realmente. Supervisionar e controlar as atividades relacionadas à aquisição, ao recebimento, ao registro e ao cadastramento de bens e materiais do SUDEPEN, observadas as normas e procedimentos do Sistema de Patrimônio da União, e classificar, registrar, cadastrar e tombar os bens e materiais permanentes são competências. A gente já viu divisão de patrimônio e serviços gerais, inclusive quando ele fala aqui, por exemplo,
nessa segunda assertiva, classificar, registrar, cadastrar e tombar os bens. Por isso que a gente vê nos órgãos públicos, né, quando você for um órgão público, veja lá que numa cadeira tem uma plaquinha, no computador tem uma plaquinha com um código, eles fazendo o levantamento dos bens que existem na unidade. Porque se houver algum desvio, né, na outra vez que eles visitarem as unidades, por exemplo, eles verificarão, opa, peraí, aqui tinha 5 cadeiras, opa, mas só tem 4. Aí o setor responsável vai falar, não, realmente eram 5, só tem 4 porque uma quebrou, né? Tá aqui feito o processo, né, que foi quebrada, enfim, né, ou que um determinado material foi incinerado. Então, tudo deve ser registrado para controle e transparência. Acompanhar e avaliar o desempenho da atividade de inteligência no âmbito do sistema, então, a princípio, algo maior, né? Propondo medidas para aprimorá-las. Processar os dados, as informações e conhecimentos decorrentes da atividade de contra-inteligência e inteligência no âmbito do sistema, é maior, né? Elaborar e submeter à apreciação da diretoria e do DG os planos de inteligência penitenciária para o SPF, são competências da Divisão de Inteligência ou Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. Fica fácil, né? Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. 9.2. Dirigir, coordenar e executar, vamos grifar aqui esses verbos, atos relativos à gestão de pessoas que afetem exclusivamente a organização do pessoal e do funcionamento das penitenciárias federais. Peraí, estamos falando de um âmbito local. De um âmbito local, então nós temos a divisão de segurança, a princípio, divisão de reabilitação, serviço de saúde, serviço administrativo, divisão de inteligência, temos também um diretor, né? E pode ser que existam outros que estejam relacionados a isso aqui. Mas a princípio, né, dentro das penitenciárias, quando falamos em diretor, dirigir, diretor. Coordenação, aí a gente pensaria, não, coordenação. Não, aqui nós estamos falando realmente do diretor do Presídio Federal. 9.3. Planejar, coordenar e fiscalizar o cumprimento das atribuições, ações e atividades das chefias de plantões e chefias de vivência das penitenciárias e é competência da. Olha só, de novo, né? Aquele verbo coordenar, a princípio a gente pensaria que seria uma coordenação, não é, porque quando a gente fala de chefias de plantões, chefia de plantões e chefias de vivência. O que é isso, pessoal? Olha só, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Acho que é aqui. Não. Aqui. Perfeito. Olha só. Nós temos aqui uma unidade. Aí que vem a lógica. A conexão de todas as informações que a gente estudou. Vou colocar aqui maior, certo? Deixa eu só apagar aqui. Algumas funções aqui eu não conheço ainda muito bem. Vamos lá. Nós temos uma unidade. Um presídio federal. Vamos lá, vamos colocar aqui. Penitenciária Federal de Brasília. Beleza. Ok. Você pegar uma foto aí na internet, você verá o que eu estou falando. E aí, nós temos aqui blocos. Esses blocos são chamados de vivências. Essas vivências, elas têm duas alas, uma ala superior e uma ala inferior. Duas alas, uma ala superior e uma ala inferior, né? Aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito, perfeito? Só que acontece o seguinte, pessoal, aqui para todas as estruturas, né? Todas as vivências são como pavilhões que são chamados nos estádios, né? Os pavilhões, o preso está no pavilhão tal, pronto. É basicamente isso aqui, tá?
as vivências. Aí, cada ala dessa, esses pretos aqui são as alas, ok? Temos as vivências, temos as alas. Uma ala inferior, uma ala esquerda, né? E uma ala superior esquerda, uma ala superior e uma ala inferior direita. Então, para tudo isso aqui, né, igualzinho, né? Então, olha só que legal. Nós temos aqui, para cada ala dessa, um máximo de 13 presos. Aí lembra do PT? 13 presos. 13 presos. 13, 13, 13 foi criada no período do PT, né, do governo PT. Então, cada vivência dessa tem 13, 13, né, 13, 13, 13, 13. Ou seja, tem 52. 52. 52, 52. E aí, somando esses 52, nós temos aqui, ó, 208 presos. 208 presos. Opa, eu fecho isso aqui. Ah, perdi lá o... Então nós temos 208 presos, né? Depois tira o print lá daquela tela, né? Fica bem facinho para a gente memorizar. E acontece o seguinte, eu vou voltar lá para a questão, né? Eu perdi o desenho. Planejar e coordenar o cumprimento das atribuições dos chefes dos plantões e das chefias de vivências, né? Então nós temos o seguinte, eu vou repetir lá, que fica melhor para a gente visualizar, fica melhor, bem melhor. Nós temos aqui, aí voltando lá, estrutura, já vimos que temos as vivências com suas alas, as vivências com suas alas, ok? Ala superior, ala inferior, né? Beleza? Ok. E aqui também. Tá bem feio porque a caneta que eu estou utilizando ela não está calibrada, ok? Aí temos a vivência, temos as alas, somando 208 presos. Só que acontece o seguinte, olha só que interessante. Cada vivência dessa tem um chefe. Cada vivência dessa tem um chefe. E tem alguns agentes trabalhando. Perfeito. Esses agentes, que são chefes de vivência. Esse chefe de vivência, ele está subordinado a quem? Ele está subordinado a quem? A um chefe maior. O chefe do plantão. Só que esse chefe do plantão, ele está subordinado aqui, ó, a outro chefe, ao chefe da divisão de segurança e disciplina. E acima dele aqui, o diretor. Perfeito? Então, a gente está tratando naquela questão de coordenar as chefias de plantão e as chefias de vivências. E aqui nós temos, então, quem? O chefe, a DISED, né? O setor chamado DISED, Divisão de Segurança e Disciplina. Divisão de Segurança e Disciplina. Então, por isso que eu falei aqui, né, que a gente não deve focar nos verbos, porque eles podem nos confundir. E temos que focar na ideia central, ok? Realizar os procedimentos necessários para a inclusão de presos nas penitenciárias federais também. Essa inclusão aqui, ela também está relacionada à DISED, né? Quando o preso ele chega à penitenciária federal, né, ele vai receber o regramento ali, né, do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer, né, de quais requerimentos ele pode enviar, quais dias que ele poderá enviar, enfim. E nesse procedimento de inclusão,
Esse procedimento de inclusão é feito pela Divisão de Segurança e Disciplina. Planejar e coordenar, orientar a execução de ações voltadas às assistências material, jurídica, educacional, social, religiosa, a saúde, enfim. Planejar e coordenar e orientar a execução de ações voltadas às assistências. Essas assistências elas são desenvolvidas na penitenciária, nas penitenciárias, perfeito. Mas a gente está falando de algo, a princípio aqui, maior, né? A princípio maior, porque a gente abrange aqui várias assistências, né? Assistência material, que pode ser aqui, ó, do SEAD, né? Através do setor de almoxarifado. Temos a assistência aqui, assistência educacional, por exemplo, aqui, que é da DIREB. Então, a princípio, a gente não teria nenhum desses setores, porque é alguém maior do que eles, né? A princípio, poderia ser o diretor aqui, poderia ser o diretor, mas coordenar essas assistências, nós temos um setor específico de assistencial. Temos, olha só, muito interessante, coordenação geral de assistências penitenciárias, ok? Fica ligado nesse bizu aí, coordenar e assistências. Muito interessante, tranquilinho, fácil, facinho. Vamos embora. Obter, organizar, reunir, processar, difundir e armazenar dados e informações de inteligência e contra-inteligência. Peraí, quando fala obter, a princípio, nós imaginamos alguém que está lá na ponta da inteligência, pegando dados, informações, né? Nós temos aqui, né, que essas pessoas elas vão organizar, vão reunir as informações para formar determinados relatórios, né, para serem enviados a um determinado gestor para que ele possa tomar decisões. Então nós temos aqui a princípio, nós passamos do âmbito da coordenação de inteligência, vamos lá para baixo para a obtenção, para a execução mesmo da atividade de inteligência, né? Não estou afirmando que toda vez que aparecer a palavra execução vai ser divisão de inteligência. Não estou afirmando isso, certo? Mas a ideia nos traz, a ideia dessa passagem aqui traz que estamos tratando de divisão de inteligência, ok? Então, para ela, olha só que interessante. Eu trouxe muitos incisos que falam sobre a divisão de inteligência e temos assim, ó, coordenar e consolidar as análises regionais. Aí a gente não está falando de algo nacional, nós estamos falando, ou algo do sistema como um todo. Nós estamos falando de determinada região, determinada unidade penitenciária em uma determinada região. E, olha só, submete à apreciação da coordenação. Então, se submete à coordenação, então não pode ser coordenação. Tem que ser um setor que está abaixo, como estamos falando de inteligência, divisão de inteligência. Temos aqui também, ó, elaborar resenhas sobre fatos e situações de interesse da atividade de inteligência e encaminhá-las ao coordenador. Opa, encaminhou ao coordenador, não pode ser coordenação. A princípio não, né? Não posso afirmar ser todas as vezes, mas eu sei que a maioria esmagadora das vezes sim, não é coordenação. Subsidiar a manifestação da coordenação geral de inteligência, também, opa, se, olha só, um preso ele vai ser incluído, perfeito. Esse preso ele vai passar por uma manifestação da coordenação geral de inteligência, perfeito. Só que quem vai enviar informações, a princípio aqui, ó, para ela é a divisão de inteligência. Então, fica ligado nisso aí. Subsidiar a manifestação sobre a permanência também da pessoa privada de liberdade também, né? Porque existe, vocês estudam lá na Lei 11.671, Decreto 6877, que o preso vai ser incluído, mas posteriormente ele pode ser prorrogado o prazo de permanência dele na unidade federal. E subsidiar o coordenador para a manifestação também é da divisão de inteligência. Vou colocar assim, divisão de inteligência. Prosseguindo, subsidiar a manifestação sobre a permanência da pessoa, já falei, né? Opa, peraí. Subsidiar, deixa eu voltar aqui.
Manifestação. Acredito que aqui eu devo ter cometido um erro, certo? Devo ter cometido um erro. Subsidiar, permanência. Deixa eu voltar aqui. Então, eu coloquei errado aqui, pessoal. Olha só. Subsidiar a manifestação não é SEGIN não, certo? Não é SEGIN. Não é SEGIN. É divisão de inteligência. Que foi o que foi colocado aqui anteriormente, ó. Porque subsidiar é da divisão de inteligência. E a manifestação propriamente dita, da permanência ou não, aí quem vai fazer aqui, ó, é a SEGIN, perfeito? Subsidiar, divisão de inteligência. Manifestação propriamente dita, SEGIN. Então, quando eu falo subsidiar aqui, não temos a SEGIN, certo? Nós temos aqui a divisão de inteligência. Vamos verificar aí, ó. Eu me assustei aqui, pensando que podia ter errado. Aqui, ó, 98. Atuar de forma conjunta e cooperativa com a Divisão de Segurança, DISED, Divisão de Reabilitação, DIREB, e Serviço de Saúde. Opa, tá faltando alguém. Quem é esse alguém? SEAD. Eu falei isso ontem para vocês. Tá aí. SEAD. Ou seja, o que faltar aqui possivelmente será a resposta. Ou melhor, vai ser a resposta, né? Se ele estiver falando de SEAD, obviamente vai faltar SEAD aqui, ó, nesse texto. Se estiver falando de saúde, obviamente vai faltar somente o setor de saúde, né? E assim sucessivamente. 99. Promover, planejar e coordenar as atividades da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária, FTIP, né? Prevista lá na Portaria 65. Né? Nós temos aqui quem vai promover, planejar e coordenar vai ser a diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Coordenar e apoiar as ações, planos, projetos e programas que visem a promoção e execução das políticas de alternativas penais. Opa, nós temos aqui uma coordenação nacional de alternativas penais. Tranquilo? Realizar a coleta de material genético, né? Vocês acompanham lá na Lei de Execução Penal, artigo 9º-A, é um artigo novo, muito interessante, né? A coleta de material genético, ela de pessoas presas nas penitenciárias, ou a pessoa já está presa na penitenciária, setor de saúde. Executar com o apoio da Coordenação Geral de Assistências nas penitenciárias as campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde, por órgãos e secretarias estaduais e municipais de saúde, né? Nós temos execução aqui, ó, execução, e vai ser com o apoio da Coordenação Geral de Assistências. Então, a princípio, não será a Coordenação Geral de Assistências, e sim o setor de saúde, mais uma vez. Atuar em conjunto com as divisões de segurança. Voltando para a questão 103, nós temos atuar com as divisões de segurança e disciplina, com as divisões de reabilitação e serviço administrativo. O que é que está faltando aqui? Serviço de saúde. Serviço de saúde. Organizar e acompanhar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao setor de biblioteca, setor de marcação de visitas, prestação de assistências religiosa, social, pedagógica, enfim, nós temos a DIREB, Divisão de Reabilitação. Para finalizar, nós temos aqui atuar de forma conjunta e cooperativa com a Divisão de Segurança e Disciplina, Serviço de Saúde e Serviço Administrativo. Quem é que está faltando? DIREB. Por último, última questão, 106, realizar assistência educacional por meio de parcerias com outras esferas governamentais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, bem como organizações da sociedade civil. Também temos essa parceria aí do sistema penitenciário com a DIREB, né? A DIREB é representada pela DIREB e a parceria com outras instituições de ensino, como, por exemplo, os Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, ok? Então finalizamos aqui
a portaria, né? Hoje mais outro vídeo, né? Temos mais uns 2 a 3 vídeos aí sobre a portaria e espero que vocês tenham gostado mais uma vez, ok? Curtam, comentem, compartilhem e sigam-nos também nas nossas redes sociais, ok? Forte abraço!